Olá, meus amigos futuros escreventes. Sim, claro, por que não, futuros escreventes? Continua o mesmo lema, futuros escreventes, e porque só não será escrevente quem não quiser, isso é fato, definitivamente, só não será escrevente quem não quiser. Sobre a prova de normas, mudou, não mudou, foi difícil, foi médio, cabe recurso, não cabe recurso? Vamos analisar as questões conjuntamente e juntos chegaremos a uma conclusão. Combinado? Quero dizer que esse não foi nem o primeiro e nem o último concurso, provavelmente, da sua vida. Quero dizer que é sempre um aprendizado, não é? Sempre um aprendizado. E um aprendizado que não pode ter outro final que não seja a sua posse. Escreva isso. Bom, vamos às questões. Primeira questão de normas aqui, olha só, assinale a alternativa correta, né? Realmente, em normas faz tempo que não cai para anotar a pergunta incorreta, para anotar a alternativa incorreta. E nesse ponto, portanto, a prova manteve a tradição. Não será admitida a exclusão de parte, autor ou réu, do processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário. Então, insistentemente falamos nos cursos, olha, toda vez que tem um não, você tem que puxar na tua memória, no teu HD, se esse não existe ou não, ou se ele foi ali forjado para eventualmente forçar um erro na alternativa. Na B, nós temos aqui, olha só, por incrível que pareça, tem gente que fala, não caiu prazo. Caiu prazo, sim, senhor. Está aqui na alternativa B. A auditoria é quinzenal, é semanal, é mensal, é anual? Essa é uma questão de prazo. Os escrivães realizarão auditoria quinzenal. Aliás, nós, em todas as aulas, em todos os aulões, desencapetamentos e top de véspera e dia D, dissemos, não podemos confundir as visitas correcionais, as correições ordinárias, extraordinárias, com a auditoria realizada pelo escrivão do ofício de justiça ou do serviço de distribuição. E sempre enfatizamos esse prazo, questão dada e repetida em todas as nossas aulas. Se o cadastro no sistema conterá exclusivamente, inclusive no top de normas, no top de normas e na revisão por meio de questões, além das próprias aulas, falamos muito sobre o que era exclusivamente e o que era preferencialmente, fazendo comparações, etc. e tal. No top normas da véspera, falamos todos os dispositivos, todas as normas que traziam a expressão exclusivamente, preferencialmente. Portanto, também foi analisada essa questão aí nas diversas aulas. Bom, demais alternativas, alternativas D. A alternativa da vítima, ela é a quarta vez que aparece essa alternativa em provas consecutivas da VUNESP, não é? E vejam aqui que ela diz, terão as suas qualificações, sem exceção, lançadas no sistema. É a quarta vez que perguntam das vítimas, certo? É a quarta vez. Essa alternativa aí talvez seja a mais cobrada nas últimas provas. E a alternativa E, o registro e o controle da movimentação dos feitos pelo sistema sendo facultada. E no top normas falamos de tudo, né? No dia D também falamos muito das fichas, além das próprias aulas. Facultado, apareceu facultado na prova, é preciso puxar da memória, na lembrança, se é ou não facultado, se não é vedado, etc. e tal. Então, vejamos. A alternativa correta é a alternativa A. Não será admitida a exclusão de parte do processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário. E nós falávamos sempre que tínhamos a oportunidade de dizer, olha,
se é proibido usar a borracha, se é proibido usar o meio químico de correção, se é proibido usar o corretivo, o detergente, a raspagem, etc. e tal, é porque as coisas não devem ser escondidas. E se não devem ser escondidas, não devem ser deletadas, não devem ser jogadas para debaixo do tapete, não se admite a exclusão de parte. O que se faz é dar a baixa. A parte continua lá, mas como com baixa dada, né? O que não se permite é o delete. Se não permite a borracha, não permite a exclusão, não permite o delete. Essa é a alternativa correta. Depois, nós temos o seguinte. Opa, cadê aqui? Olha só, a questão de prazo. A auditoria é semanal no sistema e não quinzenal. Então, olha só, sim, pareceu uma questão de prazo, e prazo é assim, se sabemos, não cai, não é? E quando não sabemos, cai e aparece. E às vezes, então, agora, na mais nova estratégia da organizadora, a questão de prazo aparece escondida numa das alternativas de uma ou outra questão. Não é? Essa auditoria semanal no sistema é feita pelo escrivão e não se confunde com a correição e tampouco com a visita correcional. Legal? Olha só o que fizeram com o 53, parágrafo 1º. O cadastro conterá as principais informações e na prova o principais informações virou exclusivamente. Me lembro que no Top Normas nós falamos tudo que era exclusivamente assim previsto nas normas, certo? Meus amigos, olha só, realmente normas muito detalhes, né? Muitos detalhes. Aqui, olha só o que eles fizeram, deletaram a exceção. Então, dizendo que as vítimas sempre, portanto, terão lançadas as suas qualificações no sistema informatizado, de sorte que, deletando a exceção, é como se não tivesse, parece que toda vez e sempre, em toda ocasião, vai aparecer ali os dados das vítimas, assim a alternativa ficou errada. E essa não podia ser errada, porque a quarta vez que cai essa não podia errar de novo. E olha só aqui, a famosa, não é que tanto insistimos nas aulas, no desencapetamento, no dia D, apareceu facultado, precisa puxar na cabeça se era vedado, se é facultado, o que eles mudaram, porque essa é uma estratégia costumeira da organizadora. Portanto, meus amigos, a alternativa A, não é? Inclusive no desencapetamento nós mostramos como são feitas as questões, não é, da organizadora. Copia e cola 5 dispositivos e modifica 4. Os 4 dispositivos, 4 alternativas são modificadas e um fica lá, Ctrl+C, Ctrl+V, que nesse caso é a alternativa A. Na alternativa B, trocaram semanal por quinzenal. Forjaram um erro aqui na alternativa B. Na alternativa C, o exclusivamente colocaram no lugar de principais informações, ou seja, forjaram mais um erro aí. Na D, deletaram a exceção, e assim ficou errado, porque dá a entender que todas as vítimas terão as suas qualificações lançadas. Quando você tira o exceto, você diz, então, se não tem exceção, sempre vai ter as qualificações aí. E na alternativa E, trocaram o vedado por facultado. Portanto, meus amigos, nesta primeira questão de normas que corrigimos aqui, forçoso é convir que nada mudou, que é uma questão clássica e típica da organizadora, como tem sido feita nas provas anteriores, né? Troca o vedado por o facultado, troca um prazo, troca exclusivamente por principal e assim sucessivamente. Bom, vamos à próxima questão. Próxima questão, 61, sem dúvida nenhuma, a questão mais duvidosa, não é? A que deu mais dúvida, a que deixou mais dúvida, a que deixou assim, a que obrigou a uma leitura atenta. Bom, os mandados, cartas postais serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Bom,
Meus amigos, essa questão de assinatura, quem assina o quê, nós insistimos, né, no dia D, insistimos nos aulões, insistimos no tópico. Por quê? Porque é preciso saber o que cada um faz no tribunal. E dentro do papel do escrevente, dizia nas aulas, olha, você precisa saber se você coloca o nome do juiz ou o nome do escrivão, ou se não coloca o nome de ninguém, você precisa saber quem é que assina o quê para poder fazer o documento corretamente. E dizia, essa nunca caiu. E ó, tá demorando para cair e tem o cheiro da organizadora. E veio aí e apareceu. Olha só, na B, caberá ao escrivão certificar a autenticidade. Exatamente, é a questão ali do mesmo dispositivo, da mesma seção, quem assina o quê, e se assina tem que certificar, não é? E o que o escrivão faz, o que o juiz assina, isso é meio que a ideia do que o escrevente vai fazer, então super apropriado esse tipo de questão. Caberá ao escrivão certificar a autenticidade da assinatura do juiz, da firma do juiz. E aí vem aqui, nos atos para os quais a lei exige a certificação e quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Outra coisa que insistimos, né, diversas vezes, em diversas aulas, ó, são vedadas, o vedado versus o evitado, né? Inclusive comentaram hoje durante o bate-papo prévio do professor Alessandro Ferraz na internet, né? Dizendo, olha, o Douglas falou, vai cair vedado versus o evitado. E tá aí, não tem outra, não é? Essa questão é antiga, é velha, já caiu mais de uma vez e vai continuar caindo nas próximas vezes. Nós podemos até ficar numa dúvida, numa questão que cai pela primeira vez, como a alternativa A e a alternativa B. Apareceram pela primeira vez na prova e nós alertamos, dizendo, olha, faz tempo que isso está aí, pronto para cair, não caiu ainda. Qualquer hora vai cair. É que às vezes a gente acaba pensando, olha, não caiu até agora, não vai cair nunca mais, o que é um ledo engano. A alternativa A e B são alternativas que não apareciam e não apareceram em provas anteriores, ao contrário da C, que é manjada, né? O sem efeito não é vedado, ele deve ser evitado. Mas, enfim, e anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório, né? Não são vedados, devem ser evitados. Deve ser evitada a assinatura. Aí não, aí aqui é exatamente o que é vedado. Olha só, ele brincou demais, né? Ele brincou, ele trocou o vedado com o evitado e fez essa confusão clássica que não é nenhuma novidade, não é? É uma pegadinha e uma questão manjada. É vedada a utilização. E essa da utilização da abreviatura, me lembro muito bem, fiz no quiz, no final do desencapetamento, eu perguntei assim, olha, no quiz, você que fez o quiz do desencapetamento, você vai lembrar dessa. Eu falei, ó, é vedada a utilização de abreviaturas, salvo 3 exceções. Caiu, tá aí. Uma das exceções é aquelas que estejam consagradas no VOLP, a outra é aqueles órgãos que têm uma sigla consagrada, como a ANAC, por exemplo, e ainda há siglas consagradas por determinada área do saber humano. Portanto, essa questão das abreviaturas tratamos no desencapetamento, não é? No quiz espetacular do desencapetamento. Bom, olha só, meus amigos, aqui nós temos uma dúvida, não é? Muito grande, porque, olha só, os mandados, as cartas postais, está aqui, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Então, quando o examinador deleta aqui, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, e diz que simplesmente os mandados serão assinados pelos escrivães, a mim me parece que essa alternativa não pode ser a correta, não é verdade? Porque os mandados são assinados pelos escrivães se o juiz não determinar absolutamente nada em sentido contrário. Aí sim serão assinados pelos escrivães, de sorte que, portanto, deletando ou não havendo determinação do juiz, salvo engano, não é? Salvo o melhor juízo, salvo o juízo do todo-poderoso organizador, não temos como considerar essa alternativa correta.
Mas é assim, não é? Nem todas as questões são redondas. Agora, por outro lado, aqui no parágrafo 1º do 84 diz: o escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu, e aí ele faz o quê? Ele acerta a redação. Ele coloca assim, ele deleta nas seguintes hipóteses, e aí ele faz assim, ó, no exercício do juízo, e aí ele coloca assim, ó, nos atos para os quais a lei exige a certificação de autenticidade e quando houver dúvida a autenticidade da firma. O que ele fez? Ele deletou essa parte aqui que diz expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão e requisições de preso. E ele colocou direto, atos para os quais a lei exige a certificação. Então, numa interpretação ampla, nós podemos entender, olha só, que esses exemplos estão dentro dos casos que a lei exige certificação de autenticidade. E por isso, essa é a alternativa que eu escolho para essa resposta. Qualquer outro gabarito diferente disso, oficialmente falando, é uma questão para a qual eu defendo o recurso nesses exatos termos. Eu ainda, no momento dessa gravação, não sei qual é o gabarito oficial, mas posso dizer que, em não sendo esta alternativa, não há como defender qualquer outra que seja. Para terminar, o que vocês certamente já sabem, não é? Na escrituração serão evitadas anotações de sem efeito, anotações a lápis, e não são vedadas, são evitadas, né? E as palavras são parecidas e eu sempre alertei, cuidado, evitado, vedado, é muito parecido. Por outro lado, é vedado aqui, ó, assinatura de atos em branco e a utilização de abreviaturas. Meus amigos trocaram é vedado por evitar, vedar por evitar e vice-versa. Olha só, alternativa A. Alternativa, olha só, serão assinados pelos escrivães ou chefes de seção, declarando que o fazem por ordem do juiz, salvo ordem judicial em sentido contrário. Olha só, vamos até colocar lá para vocês. Eu acabei machucando a mão e está difícil de apertar aqui. Olha só. Ah, e tem mais uma coisa aqui, hein? Tem mais uma coisa, definitivamente. Olha só, serão assinados pelos escrivães. Serão assinados pelos escrivães. E a alternativa vem e diz, serão assinados pelos escrivães ou chefes de seção. Definitivamente, essa alternativa aqui, seja pelo chefe de seção, seja pelo salvo determinação do juiz em sentido contrário, não pode definitivamente ser a correta, mas reconheço, muitos ficaram aqui na dúvida acerca dessa alternativa. Seja por um ou por outro motivo, essa está descartada. Por outro lado, né, na alternativa B, ela está incompleta, mas a interpretação dá para sustentar essa alternativa. O gabarito sendo a alternativa B, aí definitivamente a mim me parece que não caberá recurso, ou o recurso não terá sucesso. Olha só, caberá ao escrivão certificar a autenticidade da firma do juiz, perfeito, que subscreveu o documento, indicando-lhe nome e cargo, exercício no juízo, nos atos para os quais a lei exige a certificação de autenticidade. Entre outros, aqueles mencionados no dispositivo da norma, não é? Então, a mim me parece que aqueles exemplos de alvará de soltura, de mandado de prisão, contramandado de prisão, de requisição de prisão, está dentro dos atos para os quais a lei exige a certificação. E quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma, também está lá. Então, a alternativa B é a melhor alternativa aqui, e essa questão, portanto, fez muita confusão com a A. Na C, não é vedado, deve ser evitado, não é? E nas outras, exatamente o contrário. Está escrito aqui, deve ser evitado, na verdade é vedado, e aqui é vedado, mas o problema é o ainda que elas estejam.
essa é uma das 3 exceções à regra da proibição. Legal, meus amigos? Bom, então essa questão alternativa B, e essa questão realmente deu trabalho aí entre, né, quem ficou entre uma e outra. Espero que você tenha marcado a alternativa correta. Bom, próxima questão. Em nenhuma hipótese. Bom, aí você já sabe, meu amigo, essa é uma manjada forma de fazer pergunta. Quando você coloca em nenhuma hipótese, você exclui a possibilidade de exceções. E daí o erro da alternativa. Na B, todos os atos devem ser? Olha aqui, gente, um inclusive. Você vê? O inclusive de novo aparecendo, gente. Inclusive de novo aparecendo quando na verdade tem exceção. O C é permitido no lugar de é vedado. Olha só, é permitido de novo no lugar de é vedado, ou seja, meus amigos, definitivamente estamos aqui diante de mais uma questão clássica, não é? Clássica. Olha só, cabe aos escrivães, ou sob sua supervisão os escreventes, zelar pela correta numeração e, na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se uma letra do alfabeto em sequência, certificando-se. Falamos disso no dia D, falamos disso no desencapetamento, para não confundir, né? E nas aulas ainda falávamos assim, olha, aqui na numeração de folhas repetidas, devemos acrescentar ordem às letras do alfabeto. O que não pode acontecer nas caixas do arquivo. O que não pode acontecer nas caixas do arquivo, que é proibida a adição de letras do alfabeto. E não confundir com a numeração própria das petições iniciais de ação civil pública, denúncia na área da... denúncia na ação penal, pública e representação na área infracional, que é a numeração própria seguida da letra I. Não confundir essas 3 coisas. E, por fim, na letra E, afixará nas autuações tarjas coloridas na posição vertical. Queria aproveitar e mandar um beijo para Raquel Nunes. A Raquel Nunes fez a prova lá em São José dos Campos, ela que é de Campina Grande, na Paraíba. Ela foi lá tomar o chopp conosco depois da prova e disse: professor, eu lembro do senhor dizendo numa determinada aula que um aluno tinha sonhado que iam trocar as tarjas de posição horizontal para posição vertical e está aí na prova, caiu, trocaram posição horizontal para posição vertical. Agora preciso lembrar e preciso descobrir quem é esse aluno que falou para mim, que sonhou que ia cair posição horizontal e vertical. Além disso, não é? Além disso, teve um outro aluno de São José dos Campos que me mandou uma foto com as tarjas, com os processos com as tarjas verticais na véspera da prova. Olha só, então um abraço para vocês, alunos aí que acertaram em cheio essa questão, não é? Tá aí, gente, olha só, é vedado, mas tem o salvo, né? É vedado os cartórios receber petições, mas tem o salvo. Tem o salvo. Então, se tem o salvo, quando você diz que é vedado em qualquer hipótese, pronto, atrapalhou. Outra coisa, todos os atos e termos serão, exceto nesse caso que é dispensado, nesse caso do imediatamente, né? E esse imediatamente nós falamos no top da véspera, não é? Falamos de tudo que era imediatamente, de todos os prazos, e não deixa de ser aqui mais uma menção a um prazo e que fazia com que nós acertássemos a questão. Então, ó, todos, inclusive nesse caso, não, nesse caso está dispensado. Então, a organizadora usou um artifício que ela está, né, mais do que acostumada e repetindo, trocar o exceto por inclusive, ou colocar o inclusive quando se tem uma exceção. Está aqui. Próximo, olha só, são vedados, não é? São vedados o lançamento de cotas. E, meus amigos, cota é uma manifestação, é uma pequena anotação, é o significado aqui nesse dispositivo, e ele veio e trocou por é permitido, ou seja, algo extremamente conhecido, não é? Conhecido. E aqui a questão das numerações, olha só, escrivães ou sob sua supervisão os escreventes, porque se o escrivão tiver que numerar
todas as folhas de todos os processos, vamos combinar, definitivamente não é a melhor opção. E aqui nós temos uma letra do alfabeto que aqui é permitida, que é proibida nas caixas de arquivo e que é proibida e que não pode ser confundida com o I, que é inserido na numeração das petições iniciais de ação civil pública, etc. e tal. E para terminar, está aqui, meus amigos, as tarjas coloridas na posição horizontal e não posição vertical. Ou seja, é aquela velha hipótese, não é? Que a nossa organizadora troca por extremos, não é? Então, se é vedado, ela coloca que é permitido, se é horizontal, coloca que é vertical, se é certo, coloca que é inclusive, facultado por vedado, e assim sucessivamente. Então, nós temos, meus amigos, na alternativa A, o erro é em nenhuma hipótese, porque tem exceção. Na B é o inclusive, porque nesse caso é uma exceção. Na C é permitido, quando na verdade é vedado. Na alternativa D, a resposta correta. E na alternativa E, tarjas coloridas na posição vertical, quando na verdade é na posição horizontal. Questão clássica, questão sem nada de novo, pegadinhas mais do que usuais e tudo dito e redito nas aulas à exaustão. 63, olha só aí a questão 63, galera, sobre acesso de autos, né? E a questão sobre acesso de autos falamos, ó, carga em consulta aparece em todas as provas, falamos isso em todas as aulas, e está aí. E dizíamos o que nas aulas, meus amigos que lembram aí, alunos do professor Douglas e do projeto Gabaritando, o que dizíamos na aula? Olha, o acesso de processos públicos, né, ou o acesso de processos ali por exame no meio do balcão, né, ele é permitido e pode quase tudo, não é? Pode quase tudo. O que não pode, não é? O que não pode é, olha só, o que não pode? A única coisa que não pode. Qual é a única coisa que não pode, meus amigos? Qual é a única coisa que não pode? Não pode, não é? É tirar, desencartar a folha. Desencartar a folha não pode, para tirar a cópia perfeita. Pode tirar a cópia, pode usar scanner, máquina fotográfica, celular, pode fazer apontamentos, etc. e tal. Aí, um outro problema dessa alternativa é que, veja, olha, o acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos é assegurado aos advogados estagiários e ao público em geral por meio de... Ou seja, outra coisa aqui, outro problema é que ele não fala, olha só, que não é segredo de justiça. Como ele não fala que não é segredo de justiça, e como autos no sentido genérico engloba, então não seria correto dizer ao público em geral. Por isso, mais um erro que poderíamos apontar na alternativa 63A. Na B, o é permitida quando é vedado, né? Tem mais graça isso, de novo, e na mesma prova, o mesmo artifício, o mesmo instrumento, a mesma ferramenta. Eu lembro que algum aluno disse, Douglas, depois do desencapetamento que você ensinou, como a organizadora faz a pergunta, faz a prova, agora eu começo a ler a pergunta e já identificar, não é? O mecanismo, o instrumento, o esqueleto da questão. E já saber, às vezes, sem saber a matéria, mas sabendo onde são as possíveis pegadinhas, as possíveis artimanhas e os erros forjados, não é? C. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada. A carga dos autos judiciais e administrativos em andamento no cartório ou processos findos é reservada unicamente a advogados ou estagiários constituídos procuradores de algumas das partes. E aí ele tirou a exceção, ele desconsiderou a exceção, não é? Porque nos processos findos, se o processo é público,
o advogado pode retirar sem ser procurador, disposição expressa das normas, né? Então você veja, ele tirou a exceção da alternativa C para a alternativa C ficar errada. Não havendo fluência de prazo, os autos poderão ser retirados em carga pelas partes, pelos advogados ou estagiários, independentemente de requerimento. Olha só, não havendo fluência de prazo, olha a pegadinha aqui, depende de requerimento. Não havendo fluência de prazo, depende de requerimento. Ou seja, olha só, ele colocou o independentemente, onde depende de requerimento. Então, senhores, vamos combinar. Mas aqui aquela velha história de trocar pelo antônimo, pelo contrário, pro outro lado, para deixar a alternativa errada. E na E, se intimado pessoalmente, o advogado não devolver no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista. E falei, olha gente, a última vez que caiu isso daqui foi em 1997, 98, sei lá, foi no final dos anos 90, caiu a multa, se era metade, se era meio, tá na hora de cair de novo, e 20 anos depois essa alternativa apareceu. E eu também contava nas aulas que incluíram esse pessoalmente, né, porque os advogados andaram reclamando que não tinham sido intimados e para tal, foi incluído recentemente o pessoalmente aí. Enfim, ao que tudo parece a alternativa correta, não é? Olha só, então na alternativa A, faltou aqui, ó, eles deletaram quando não estejam sujeitos ao segredo de justiça e eles aumentaram as proibições, né? Eles falaram que quase tudo era proibido quando quase tudo é permitido. A única coisa que é proibida é o desencarte das peças processuais. Beleza. Na próxima, questão clássica, né? Eu falei, olha, eu contava nas aulas assim, olha, o advogado chega lá em cima da hora, diz, olha, tá fechando o setor de cópias lá, eu preciso ir lá rápido, não dá tempo de esperar fazer a carga, fica com o meu documento aí, eu tô vazio, já volto e a gente já destroca. É vedado e ele trocou por é permitido, vamos combinar, realmente uma questão assim, um tanto quanto, né, velhinha. Aí aqui, a carga, olha só, gente, ele deletou, assim não, o braço hoje não está funcionando direito. Olha só aqui, gente, é reservado unicamente a advogados, ele deletou a exceção. Olha aqui, advogado mesmo sem procuração no caso de processos findos. Então, nesse caso, processos findos sem procuração, o que acaba acontecendo é que, quando ele diz lá que mesmo nos processos findos só o advogado com procuração pode retirar, ele forjou o erro, deixou a alternativa errada. Olha aqui, gente, não havendo fluência, somente mediante requerimento. O que ele colocou? Independentemente de requerimento, e acabou estragando a alternativa para, olha só, alteração de 2017, está aqui. Se intimado pessoalmente o advogado não devolver no prazo de 3 dias, perderá o direito. E eu dizia todas as aulas, olha só, em 2017 mudou para acrescentar o pessoalmente. Acrescentado esse pessoalmente, nós temos que ficar esperto, porque é mudança recente, batata de cair na prova. Além do que no top da véspera também falamos desse prazo de 3 dias, falamos da multa de salário mínimo e também de sorte que essa questão foi, além das aulas, né, do curso online, foi discutida diversas vezes. Bom, olha só, então, alternativa A, eles aumentaram as vedações, não é? No permitida, eles, na verdade, é vedado. Na letra C, é reservada unicamente. O problema é que eles colocaram aqui ou processos findos, e essa verdade não vale para processos findos, né? Essa verdade só vale para processos em andamento, e quando ele colocou ou processos findos, ele estragou a alternativa. A D, não havendo, olha só, gente, independentemente, quando na verdade somente mediante requerimento, e aí a alternativa correta é a alternativa E. Meus amigos, podemos dizer também que nessa questão aqui não houve maior dificuldade, as pegadinhas
conhecidíssimas da VUNESP, utilizadas em outras provas, discutidas à exaustão nas aulas e nos aulões e nos especiais, etc. e tal. É uma questão que podemos considerar absolutamente dentro do esperado. E, por fim, a questão do processo eletrônico, né? Mas, olha, questão de processo eletrônico é batata, é novidade. E dentro da questão de processo eletrônico, aqueles problemas clássicos. E olha só, nós falamos muito de processos eletrônicos, né? No primeiro aulão, nós começamos a aula por processo eletrônico. Depois, no dia D, falamos de todas essas questões do processo eletrônico. E no desencapetamento também enfrentamos outras, porque processo eletrônico estava na cara. É igual no concurso anterior, quando entrou tutela no edital. Está na cara. E aí veio a questão. E veio justamente naqueles problemas que nós mais mencionamos em sala. Primeira, consulta. Falava, olha, a consulta ao processo eletrônico imita o processo... A consulta do processo eletrônico imita o processo físico. E aí lembra, não vinculado é aquele que não participa, é aquele que não tem procuração. Então, se não é vinculado, não vai ter acesso, não vai consultar processo segredo de justiça, ainda que não vinculado. Se não é vinculado, não participa, não tem nada a ver com o caso, não tem procuração no caso do advogado. Então, não tem acesso a processo segredo de justiça. Na B, será considerada original a versão? Será, mas olha só o somente do mal. Somente enquanto o processo estiver em tramitação? Não, em tramitação, arquivado, whatever, qualquer coisa que seja, não é? Será considerada original a versão armazenada no site, no servidor. C, o acesso à íntegra, olha só, que não tramitem sobre segredo, a terceiro será franqueado. A senha do terceiro, a senha do qualquer um do povo, que falamos várias vezes, que falamos no top, na véspera. E aqui, mais uma questão de prazo, olha só, senha pelo período de 48 horas após a sua emissão. Falamos diversas vezes aí sobre essa senha, falamos que a consulta ao processo eletrônico imita a consulta ao processo físico, e que se um terceiro do povo precisava ir ao fórum todo dia para consultar um processo em papel, para consultar o eletrônico também precisaria, porque ao menos solicitar a senha deveria fazê-lo na medida em que ela expira, a senha do terceiro, em 24 horas. Então, uma questão de prazo. A alternativa D, falamos em diversas aulas, né? Até falei assim, olha gente, vocês vão tomar posse, o Banco do Brasil vai te oferecer todos os cartões do universo, vai te dar cartão disso, cartão daquilo, cheque especial, conta estilo, Mastercard Black com sala VIP em Guarulhos e não sei o que e tal. E até os funcionários do Banco do Brasil que prestaram a prova, que estavam assistindo a aula, fizeram alguns comentários, etc. e tal. Mas eu disse, e aí se você compra lá no cartão e paga, beleza. Agora, se aparece uma fatura, se aparece na tua fatura uma compra que você não fez, você vai reclamar e provavelmente constatada a fraude, eles vão estornar isso sem maiores dificuldades. Mas isso não serve no TJ, porque no TJ a responsabilidade é exclusiva sua, do seu certificado e da sua chave, da sua senha. E eu falava assim, olha, não tem defesa, não tem alegação, não tem o que falar, não tem, não é? Lá no banco você ainda fala, olha, né, uma conta aqui de uma pousada em Florianópolis, né, esse dia eu estava tomando posse aqui no TJ, ou foi no dia seguinte, meu primeiro dia de serviço no TJ, eles vão estornar e tal. Agora, documentos, do processo eletrônico assinados pelo seu cartão é teu, e o problema é teu, e não tem o que falar, não tem alegação, não tem defesa, não sendo oponível a alegação de uso indevido, etc. e tal. E a alternativa E é uma alternativa bem elaborada, porque combina o inciso com o parágrafo e tal. Bem, olha, será fornecida a senha perito? Sim, será, etc, etc e tal. Para a consulta íntegra dos autos? Sim, os caras precisam consultar a perito, vai fazer um laudo pericial, etc e tal. E aí ele vem, dispensada a autorização do magistrado, quando logo abaixo do dispositivo fala, olha, não é dispensada, depende da autorização.
a autorização do magistrado é dispensada para a senha das partes. Então, realmente, essa questão aí foi muito bem elaborada e essa fugiu um pouco, essa alternativa fugiu ao padrão tradicional. Então, olha só, os caras que não são vinculados, eles podem acessar todos os atos e documentos, mas tem o salvo segredo de justiça. Esse é o problema da primeira alternativa, da alternativa A. Depois na B, aqui a gente tem um mix aqui, ó. É exclusiva a responsabilidade, tá certo? Não sendo em nenhuma hipótese, não sendo oponível em nenhuma hipótese a alegação de uso indevido. Será considerada original enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Na prova colocaram somente enquanto o processo estiver em tramitação, e aí complicou. Depois, a senha, o prazo da senha, olha só, é 24 horas e não 48 horas. Questão de prazo, apareceu aqui de novo. Vamos falar em 3 alternativas que eles mencionaram prazos, né? Para ficar bem claro, precisa de procuração para consultar processo segredo de justiça, né? Igual, sempre falei, o processo eletrônico exige, a consulta do processo eletrônico a regra é a mesma da consulta do processo físico, né? E aqui, ó, as partes será fornecida a senha. Beleza. Número 2 do inciso 1226. Legal? As partes será fornecida a senha. Terceiro, para consulta, senha também será fornecida a peritos, assistentes e outros auxiliares. Ó, inciso 3º. Aí ele vem aqui na sequência, no parágrafo único, e diz assim, olha, precisa de autorização do magistrado nas hipóteses do inciso 3º, ou seja, nas hipóteses em que a senha é para o perito. No caso do inciso 2º, que é a senha para parte, não precisa. Ela é só comprovação de comprovação que é parte por documento. Mas nos casos do inciso 3º, peritos, assistentes e outros auxiliares, olha só, será necessária a autorização do magistrado. Viram aqui? Necessária a autorização do magistrado nas hipóteses do inciso 3º. E ele trocou necessária por dispensada. Então, aqui mudou um pouquinho, porque ele combinou o caput com o parágrafo único, mas na verdade, a bem da verdade, dentro do que estamos acostumados a ver, se não fosse por essa combinação, essa conjugação do parágrafo com o caput. Bom, olha só, segredo de justiça, poderão ser consultados por isso, ainda que não vinculados? Não. Se não é vinculado, não cabe consulta de segredo de justiça. Será considerado original somente enquanto o processo estiver em tramitação? Não. Em tramitação ou arquivado. C. O acesso entra período de 48 horas? Não. Questão de prazo. Na verdade, 24 horas. D. É a resposta correta, não é? Dada em todas as aulas e de AD e de tudo. E a letra E será, puxa vida, sendo dispensada a autorização do magistrado, quando na verdade é necessária a autorização do magistrado. Meus amigos, esses são os meus comentários sobre a prova. Gostaria de dizer que podemos considerar fora da curva, fora do padrão, definitivamente fora do padrão, as 2 primeiras alternativas dessa questão 61. Realmente a A e a B fugiram um pouco da redação normalmente. Na verdade, não sei se eu posso dizer que fugiram. É que eles tentaram acertar a redação e na hora de acertar a redação eles apagaram mais daqui do que deviam, etc e tal, deixaram isso na dúvida. A B está incompleta, mas é aquele incompleto que a mim me parece está correto. E na A está incompleta, mas o incompleto que a mim me parece está errado. Tirando essas 2 alternativas, todas as outras estão absolutamente dentro do esperado. Muita gente gabaritando, parabéns para vocês que me mandaram mensagem dizendo gabaritei. Parabéns também para você que gabaritou e não me mandou mensagem.
E para você que não gabaritou normas, ou não foi tão bem na prova, fica sempre a minha mensagem. Você dedicou, não é, tanto tempo a essa causa, você aprendeu tanto nos últimos tempos, nos últimos meses, que nada justifica colocar isso a perder. Bom, de qualquer maneira, o resultado é imprevisível, não é? As questões de matemática mais puxadas, os textos de português, as pessoas que se perderam no tempo, e a propósito disso não posso deixar de mencionar, não é? Quem se perdeu no tempo tem que treinar, tem que fazer os simulados como se fosse na prova. Às vezes o que acontece, e aconteceu, uma aluna disse, eu fiz todos os simulados e eu terminava com metade do tempo e na prova eu não terminei. Então por que isso acontece? Porque talvez não tivesse feito os simulados em casa como fez a prova. Como a prova é tão mais tensa e importante, é o que vale, que as pessoas não fazem como faz o simulado e vice-versa. Então você tem que fazer o simulado como se estivesse fazendo a prova. E eu não sei, eu vi alguém dizendo, né, que quando viu um dos simulados, não me lembro agora, um dos simulados do NEAF, que tinha textos tão grandes, que ele desistiu de fazer. Porque imagina se na prova teriam textos tão grandes, não é? Então, o simulado é para fazer para valer, para aprender, para sentir a dificuldade, para encarar, para na prova não ter surpresas e novidades. E nesse passo, muitos alunos me mandaram, olha, estamos aí acima dos 90 pontos, não é? O que é um notaço espetacular, não é? Tem um que me disse, olha, pelos gabaritos aí, eu errei 4 de informática e 2 de matemática e acho que uma de direito e uma de atualidades, né? 4, olha assim, 92, 93, etc e tal. Também muita gente ali com 86, não acabou nada. Aliás, não acabou nada. Isso é só o começo, não é? E nem com a posse termina essa brincadeira, não é? É algo que só não será escrevente quem não quiser e só não terá e passará em nenhum concurso quem não quiser. Como eu disse, você gastou tanto tempo nisso, não é justo deixar isso para lá. Aliás, o contrário, é hora de persistir e insistir. É a pertinácia de que fala Olavo Bilac na frase mencionada. Não há nada que a pertinácia não dê um jeito nessa vida. E a pertinácia é a perseverança, é a insistência, não é? E você vai conseguir, só não vai conseguir se não quiser ou se desistir. Não é? Olha só quantos depoimentos aí de pessoas que lutaram. E claro, não é? Muitos saíram da prova dizendo que tiro foi esse, o que aconteceu, a banca mudou. Em normas, vocês viram, 2 alternativas ali para deixar na dúvida, mas no mais, as pegadinhas, os artifícios, as artimanhas, as mesmas utilizadas em todas as provas anteriores. Agora, o que eu quero é que você não desista do seu sonho ou não desista de garantir o seu futuro, da sua estabilidade financeira e, consequentemente, profissional, emocional, etc. e tal. Os concursos, vocês vejam, dizem que vão acabar, mas esse ano não para de sair TRT, não é verdade? E outros concursos virão. E lembra-se de uma coisa, hein? Qualquer hora eu vou lá fazer as questões da prova. Brincadeira. O que eu quero mesmo é que você não deixe passar. Não ponha a perder tudo o que você conquistou até agora. Eu tenho um amigo, já falei dele num bate-papo em outras ocasiões, que é o 10º brasileiro que subiu o Everest. Ele diz, não é? Já tentou 4 ou 5 vezes. E você vai e às vezes não dá. E volta. Mas você está tão preparado, que no dia seguinte você pode conseguir. Não é? O céu abriu, as condições melhoraram, você respira fundo e vai. O que não pode deixar de fazer é desistir na primeira ou desistir na segunda, é não persistir. É preciso fazer um trabalho. Você tem tudo para passar no concurso.
você só não vai passar se não quiser. E se você não gabaritou nessa, vai gabaritar na próxima. E vai melhorar na próxima. Não tem como não continuar a estudar, continuar estudando e não melhorar o resultado na próxima prova. Percebam. Vamos combinar então uma coisa. Vamos combinar uma coisa. A única coisa que você não vai fazer é desistir. Juntos, vamos pensar no próximo concurso, vamos pensar em eliminar as fraquezas. Matemática é uma fraqueza, vamos eliminar as fraquezas. Português foi uma fraqueza, vamos eliminar as fraquezas. Foi o quê? O que foi? Qual a fraqueza? Atualidades? Atualidades foi difícil, atualidades é algo que você já daqui para frente pode se manter informado, não é? Totalmente informado. Mas é isso, meus amigos. O que eu queria dizer para vocês é que tudo tem o seu tempo, a sua hora vai chegar, mais cedo ou mais tarde, só não será escrevente quem não quiser. Um grande abraço, um super beijo, obrigado pela companhia, pelas mensagens, pelo carinho e estamos juntos sempre, vocês moram no meu coração e eu só quero saber quando é que vem o churrasco para aprovação. E o pessoal de segunda fase já fica convidado. Teremos aqui certamente o curso de segunda fase e também os simulados de segunda fase. Oxalá haja aí a procura suficiente para que a NASA aqui do NEAF possa montar os laboratórios e possamos treinar juntos. Por enquanto, vamos aguardar a nota de corte e é uma inútil perda de tempo ficar pensando na nota de corte, se vai ser isso, se vai ser aquilo, consultando os orixás, consultando os búzios, consultando todo tipo de entidade. Aproveita esse tempo e vai lá refazer a prova, estudar as questões que errou, estudar informática, começar outros cursos, eventualmente aí desses básicos, etc. e tal, eliminar as fraquezas para chegar no concurso que vem muito mais forte e muito mais perto da vitória. Grande beijo, grande abraço e projeto Gabaritando Normas volta já a qualquer momento. É isso aí. Tchau, tchau.